Olá, muito boa tarde. Um livro sobre o mal pode ser o ponto de partida para uma conversa sobre o bem. É esse o desafio que colocamos ao autor da obra O Mal e o Demónio, o padre Vasco Pinto de Magalhães, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde, padre Vasco. Boa tarde, Obrigado Paulo. por estar neste programa. Falar do mal e do demónio pode, de facto, levar-nos a falar sobre o bem ou não? Leva necessariamente. Tem de chegar aí. E mesmo, senão não vale a pena. Senão é ficar perdido no meio da confusão e da divisão. E isso não é construtivo. Este livro, poderíamos suspeitar que fosse uma análise ao mal que existe no mundo, e também passa por aí, também é. Mas o padre Vasco fala do demónio, fala de tudo isso aqui neste livro. Do diabo, do demónio, de Satanás. Satanás, todos esses nomes que... Sim, todo esse pandemónio. Todo esse pandemónio. E para chegar a que conceito? Quando falamos de mal e o relacionamos com o demónio, Satanás, ou enfim, um conjunto de nomes, estamos a falar essencialmente de quê? O mal é o quê? O mal é fundamentalmente tem muita desordem, a separação, tudo aquilo que não é construtivo da pessoa e da realidade e da paz e do bem. Portanto, são todas as realidades, entidades, forças que de alguma maneira desorganizam o caminho de convergência e da ordem do universo. E por culpa de quem? Bom, estamos sempre com essa preocupação de dar a culpa. As culpas são muitas e às vezes arranjamos um culpado, um bode expiatório, mas precisamos perceber o que é que isso significa. Fundamentalmente, digo aí no livrinho, que o mal vem do mau uso da nossa liberdade. Os seres livres, pessoais, que não usaram bem a sua liberdade e, portanto, introduziram a desordem, introduziram a divisão, em vez de introduzir o amor. E, portanto, a origem do mal está no mau uso da liberdade pessoal. E não numa entidade qualquer mágica, porque essa entidade que existe, também se é má, foi porque usou mal da sua liberdade. Podemos dizer, então, se quisermos falar em culpa, que a culpa é sempre pessoal. Sim, é sempre de alguém, não é? Porque às vezes confundimos o mal como uma coisa quase mágica, ou uma espécie de um Deus negativo, e isso seria verdadeiramente contra a doutrina cristã e católica. E é certo nós, enfim, dizermos que aquilo que provém de Deus é o equilibrado, o justo, o bem, e da nossa parte fica sempre o que é pior, o mal? Não, também fica a colaboração com o bem, porque é essa a nossa missão. É sair da escravatura, sair da falta de liberdade. O cristianismo é sempre ajudar-nos a ter uma atitude de saída para a liberdade. Mas muitas vezes ficamos escravizados com aquilo que o São Paulo chama a carne, ou seja, o egocentrismo, que vai perturbar a realidade, porque isso depois nos pode levar a opções erradas. E se calhar nós iríamos mesmo por aí, e antes de analisarmos, enfim, esta questão do mal e a ação de Deus diante do mal, etc., analisemos o comportamento dos homens e das mulheres diante daquilo que é mau. Procuram a solução onde? E perguntava-lhe isto porque, por exemplo, é muito fácil vermos crescer a procura, sei lá, de exorcismos, de curandeiros, de mágicos. Que caminho é este? É um caminho que está na moda, muito imediatista, um bocadinho supersticioso, de quem realmente não tem uma concepção minimamente sólida da palavra de Jesus Cristo como uma palavra libertadora e, sobretudo, também é fruto de muita solidão e de muita angústia, que não encontrou na comunidade e no amor um caminho de integração. E por isso é uma espécie de curto-circuito para resolver o problema. Mas Jesus vem-nos dizer como é que se sai disso, como é que se encontra o caminho. Na comunidade, no amor, no serviço, na humildade. Quer isso dizer que o exorcismo é muitas vezes um recurso errado que se pode recorrer? Muitas vezes é muito imediatista, não digo errado no sentido de culpa, mas é uma espécie de tentação quase imediata. Vou-me livrar desta realidade. Aliás, o padre jesuíta espanhol que escreve aqui a introdução ao seu livro diz que, enfim, alguma expulsão de demónios resolvia-se mais facilmente com um bom jantar. Claro. E com uma vida saudável e com uma integração social e afetiva, porque às vezes, praticamente tudo aquilo que às vezes pusemos rapidamente o nome de uma possessão, o que normalmente são desequilíbrios psicológicos mais ou menos profundos, às vezes mesmo psicopatias muito profundas, que antigamente se chamava o estar dominado por essas forças
desconjuntadas e que nos desequilibram, chamava-se daimons, mas era um nome genérico para dizer uma perturbação que nos limita a liberdade. E realmente o exorcismo não tira nada lá de dentro. O exorcismo comunica paz, equilíbrio, ordem, porque não há nada a tirar. O espírito não está dentro de outro espírito, porque não tem dentro nem fora. Portanto, é uma fantasia nossa para explicar um bocadinho essa realidade. Mas o que é que o exorcismo, quando faz? Equilibra a pessoa. Os exorcismos de Jesus Cristo foi curar psicopatologias. Mas existe ou não uma possessão demoníaca? O demónio pode ou não estar na pessoa? O problema é o que é que cada um tem na cabeça quando diz a palavra demónio. Não é? Sim. O demónio não é uma entidade pessoal que entre. O demónio é uma desordem, uma força desordenadora. E há muitas, não é? Que nos desequilibram, assim como há doenças físicas, também há doenças sociais e psíquicas. E, portanto, um conjunto dessas desordens precisa que se lhe seja introduzida uma ordem. Ao introduzir a saúde, estou a tirar a doença, mas não tiro a doença. Não é? E há alguma legitimidade em atribuir essa desordem a alguma força anticristã? Sim, no sentido de todas as realidades que não orientam para o amor e para o equilíbrio e para a paz, desorganizam a personalidade. Portanto, são personalidades desorganizadas. E são pessoas que sentem-se em conflito porque fomos feitos para o bem, não é? E então... Porque o exorcismo tem essa marca muito própria da presença de Cristo, não é? Sim, mas os exorcismos de Cristo são curas de doenças psíquicas, fundamentalmente. Não tira nada lá de dentro, comunica-lhes a paz, comunica-lhes o sentido, ordena as pessoas, não é? E por isso houve um tempo de grandes exageros com exorcismos, por causa da espetacularidade, porque uma pessoa que está perturbada com coisas dessas tem manifestações que podem levar, querer morder o crucifixo, não sei o quê, mas no fundo são patologias que podem e devem ser curadas. Mas cada vez mais a Igreja sabe que é um problema psíquico e, portanto, tem um grande cuidado. Já não há exorcistas por aí. E escolhe com muito cuidado e diz que devem ser, sobretudo, pessoas de discernimento. E os grandes exorcistas dizem que, no fundo, nunca encontraram verdadeiramente um espírito, encontraram uma espiritualidade perturbada, que precisa de ser reorganizada pelo amor. Não sei se todos os exorcistas, mesmo em Portugal, iriam estar de acordo com o Padre Vasco nessa perspectiva. Provavelmente não. Mas creio que esta aqui é realmente a verdadeira doutrina. E por isso é que há tão poucos, há um ou dois, e são um bocadinho obcecados também, querem fazer bem às pessoas. Pela presença demoníaca. Sim, mas cá está. Pode ser uma obsessão do próprio exorcista? Pode estar convencido disso e, portanto, ao estar convencido, pode convencer a pessoa que está a passar por esse mal. E realmente, se eu consigo convencer a pessoa de que a curei, a pessoa cura-se. E tem tal equilíbrio. Portanto, tem que entrar, como qualquer psiquiatria, na linguagem do outro. Se a pessoa está convencida que tem lá uma realidade, eu tenho que entrar nessa linguagem. Mas não tirei nada de lá dentro. Mas cá está sempre, quando eu digo a palavra demónio ou diabo, o que é que cada um tem na sua cabeça? Esse é o primeiro ponto que há a descobrir. E a procurar aqui novamente o jesuíta espanhol, que o Padre Miguel Lamete, que faz aqui a introdução ao seu livro, porque ele também o diz, que é mais fácil expulsar um demónio do que um político corrupto. Sim, exatamente. Estamos nesta ordem de ideias, de facto. Isto estamos, não é? Porque eu acho que uma das grandes manifestações do mal é a corrupção, é a mentira, é a violência. Mas de onde é que isso vem? E essa é que é a grande questão. E por isso é que isto pode ter alguma atualidade. É que vivemos num mundo com profundas corrupções, não só pessoais, mas sociais, políticas, e uma corrupção só se aguenta com a mentira, e a mentira só se aguenta com a violência. E então temos o ciclo do mal. Porque, em vez de um bem, do amor e da verdade, escolhemos um ídolo. O poder, o dinheiro, o prazer. Então, essas idolatrias é que são, digamos assim, a figuração do mal e do diabo. Porque o diabo significa divisão. E vender a minha vida a um poder é entrar no caminho da divisão. Porque eu sou, como é um falso Deus, é um ídolo, não é um Deus, isso depois só aguento isso como estratagemas que me acabam por levar à mentira. E por isso é que São João diz que o diabo é o pai da mentira. Ou seja, a fonte da mentira. E quando eu entro no caminho da mentira,
preciso da violência para me justificar. É o ciclo diabólico. O ciclo diabólico que leva à divisão e à mentira, não é? Sim, e portanto perverte, porque o diabo seria qualquer realidade, qualquer entidade, ou grupo ou instituição que exatamente se torna divisora. Em vez de convergir no amor e no serviço, se torna prepotente, dominadora, ditatorial, passa por cima das pessoas, justifica tudo. Isso é o diabólico. E mais do que querermos aqui figurar o diabólico, o que interessa é caracterizá-lo dessa forma? Sim, exatamente, perceber qual é a origem dessas situações pervertidas. Porque a grande doutrina da Igreja é que Deus não criou nada de mau, nem o diabo é um Deus negativo, tudo o que criou é bom, mas as coisas boas podem se perverter. E a velha coisa de quanto mais magnífica é uma realidade, pior é a sua perversão. E é isso que significa, concretamente, a ideia um bocadinho metafórica do pecado dos anjos. As realidades muito elevadas, quando se pervertem, tornam-se terríveis. E afetam, e dão cabo, e são destruidoras. Uma ideia que aqui analisa é esta aparente contradição que existe entre o facto de Deus permitir o mal precisamente porque é bom. Exatamente, porque respeita, por outro lado, a liberdade. E faz tudo porque esta liberdade se torne cada vez mais livre. E essa é a sua missão, não é formatar-nos ou castigar-nos. É ajudar a que a nossa liberdade se liberte. E é o carta aos Gálatas, e é esse exatamente o caminho, e que sejamos capazes de ir superando, com a sua ajuda, e com a palavra de Deus, e com os sacramentos, ir superando as nossas faltas de liberdade que estão condicionadas a uma força egocêntrica, que é a estrutura carnal da qual estamos a ser libertados. Então Deus permite o mal neste sentido. Permite, não é uma palavra muito boa, permite que não nos força, não nos formata, mas vai-nos dando os elementos para que cresçamos, para que nos santifiquemos, para que passamos do carnal ao espiritual. Essa dualidade ainda é mais acertada na forma como olhamos este problema? Entre o carnal e o espiritual? Eu acho que somos divididos? Sim, é a dualidade que São Paulo põe e São João também põe. À partida somos carnais, isto é, egocêntricos, e todo o caminho cristão é superar o egocentrismo pelo amor. E a espiritualidade é isso, é a capacidade de sair de si por uma causa. É isso o espiritual. E portanto, podemos inverter por um engano, não é? Porque por uma aparência de bem, que é o grande problema aqui, é que nós às vezes vamos atrás não do verdadeiro bem, que é muitas vezes exigente e pede renúncia, mas vamos atrás do bem imediato, do fruto do belo aspecto. E então deixamos-nos enganar. E, portanto... Há uma circunstância que é da atitude de cada pessoa diante do mal que existe no mundo. Surpresas, tragédias, existirão pessoas, enfim, que conseguem assumir e manter um equilíbrio diante dessa atitude e outras que isso pode provocar a própria maldade na pessoa, não é? Sim, porque posso ser atraído por exemplo, um grupo terrorista. E é por causa disso que isto também vem, ou pelas corrupções várias sociais e políticas. E nisso, por isso, estão na ordem do dia. No fundo, vão seguir uma idolatria que lhes parece um ideal, não é? Vamos mudar o mundo. Vamos finalmente introduzir a justiça. E então, com esse ídolo, eu já não olho a meios. Então, entro na mentira. E depois preciso da violência. Portanto, está no ciclo do mal. Todos os grupos terroristas, sejam por razões mais ideológicas ou mais religiosas perturbadas, caem neste ciclo. Mas o que é que aconteceu ali? Foi ser enganado por um ídolo, uma realidade que lhes pareceu bem e finalmente esta é a solução, tenho que partir tudo para que finalmente venha ao de cima naquilo que considero o bem. Mas a grande questão, e esta é a nossa missão, é denunciar as aparências de bem. E denunciar como? Mostrando que afinal são um engano, mostrando que afinal são uma idolatria, são falsos deuses e apontando pelas consequências. Parece-te bem, mas onde é que isto vai parar? Que é a grande pergunta que o cristão faz. Mas existirá aí capacidade de diálogo? É muito difícil, como vemos, porque quem está fechado numa idolatria não quer dialogar, porque está obcecado. Porque esse sim, está possesso, digamos assim, não é? Já não consegue ver como uma pessoa corrupta, já não consegue perceber que está no pecado, porque já lhe parece bem. E até já dá razões para justificar aquela atitude de passar por cima, seja de quem for, já não olhar a meios.
Esse é o mal que resulta de opções erradas, que provocam a divisão, mas há outro mal que vai acontecendo, por exemplo, por causa de tragédias naturais, como os incêndios. Bem, tem sempre qualquer coisa lá atrás. Pois. Há sempre qualquer coisa que essa ainda se está a tentar descobrir, não é? Não, mas todos. Há sempre qualquer coisa que não se fez, que não se cuidou. Para além da mão criminosa imediata, houve se calhar coisas que não se acautelaram a tempo, houve desordem na organização urbana ou florestal, ou outra coisa qualquer, ou houve um descuido, há sempre uma razão, não é? Mas mesmo diante desse descuido, porque é a morte de tantas pessoas, e que legitimidade existe para a pergunta onde está Deus nesses momentos? Existe essa limitidade, mas Deus onde é que está? Está a inquietar a nossa consciência, a dizer, viram, não fizeram aquilo que deviam ter feito, viram, castiga? não acautelaram. Não castiga. Chama-nos a atenção, porque Deus funciona no nosso consciente, alertando-nos, chamando-nos ao bem e a aprender com os erros. E, portanto, onde é que Deus estava? E está agora a consolar as vítimas e está agora a mostrar que não podemos continuar da mesma maneira. Onde é que Deus estava? Em Auschwitz, não é? A velha pergunta. Onde é que estava? A inquietar a consciência dos nazis, a dar imensa força a quem estava prisioneiro. Podemos dizer que foi mal sucedido? Não, acabou só que com um tempo diferente, porque é preciso, porque as coisas, a história lá vai, só que Deus não é um imediatista que resolve as coisas passando por cima da consciência. Mas Deus estava lá a fazer o seu papel, de alertar as consciências e a dar fortaleza a quem precisava, e por isso tanto heroísmo, tanta santidade no meio de grandes desastres, não é? Uma outra situação onde nos deparamos com o mal que nos pode surpreender é, por exemplo, aquele que resulta de, sei lá, uma doença, um acidente. E aí também se levanta a mesma pergunta da presença ou ausência de Deus. Sim. E Deus está lá na mesma coisa, a apoiar e a dar imenso calor a esta família e a esta comunhão toda, mas não pode ir contra, nós já, desde perturbarmos o código genético até termos feito imensas coisas que a seguir se vão pagar caro, porque o problema não é a transformação do mundo que está em processo, mesmo a criação, um vulcão, alguma coisa, nós reativamos isso e damos-lhe força a mais. E, portanto, há imensas doenças que, na origem, estão mau uso da liberdade, não é? E as epidemias que criamos, o desequilíbrio ecológico, não é? Que tem muito a ver com isso. Nós vivemos um mundo inquinado e não foi por acaso. Não é? É por isso que o Padre Vasco fala neste livro no ato criador permanente de Deus? Sim, exatamente, porque Deus está sempre a ordenar o mundo que está em construção. Deus não criou e houve um paraíso. Nós estamos a ser criados para o paraíso. E a ser criados também com a nossa colaboração. E por isso respeita que de vez em quando desordenemos tudo e percebemos que o caminho era por ali, mas fomos para lá. E introduzimos mais uma grande desordem. Com grande paciência, Deus continua a criar continua a amar, continua a apostar em nós. E nós, às vezes, a não querer ver isso e ficamos muito perturbados, por exemplo, com a morte, que faz parte da vida, estamos sempre a morrer. Mas parece que não nos inquietamos tanto com o matar. A morte não é má, é transformação. O matar é mau, porque é um ato de qual se possa ser responsável, não é? Ainda que depois isto seja à distância, porque ao perturbar a consciência de alguém, estou a fazer dela um criminoso. A páginas tantas neste percurso pelo mal, pela maldade, pelo lugar de Deus, fala também do lugar de Cristo, da redenção de Cristo em todo este processo. Que papel tem essa redenção neste processo de procura constante do bem? Exatamente, vem-nos dar os elementos necessários para reordenarmos a nossa vida, para nos convertermos ao amor e por isso encontrarmos a saída gloriosa, e assim, para a humanidade. Mas o ponto de partida é caótico. Para chegar ao cosmos vai toda uma história da humanidade. Não é? Mas à partida partimos do caos. A criação é a ordenação do caos que está a ser feita. Só que ao fazer essa maravilha de criar seres com liberdade, introduziu um fator fantástico de querer ter seres que possam ser realmente reflexo e semelhança de Deus, mas que podem, porque senão não eram livres, desordenar e atrasar o processo. Esse processo é sempre individual? É coletivo, é comunitário, porque ninguém é sozinho. Mas resulta da determinação e da liberdade de cada um? Sim, mas nós somos muito interdependentes, não é? E, portanto, depende muito da educação, depende muito da espiritualidade, depende muito da vida comunitária que temos
E por isso o que é negativo é para aquilo que não fomos feitos, é uma solidão egocêntrica que se perturba, que se cega e que então se isola, não é? E por isso o mal é sempre solitário, porque é o contrário do amor, não é? O Padre Vasco Pinto Magalhães escreveu, enfim, este livro sobre o mal e o demónio, depois de publicar também sobre o tema ao longo dos últimos anos, e acredito que, sobretudo, depois de muitos diálogos sobre o tema e de muita escuta a quem tenha vivido estes problemas. E diante do mal, o longínquo, como o do terrorismo, e o próximo, como, enfim, de algumas tragédias ou de uma doença inesperada, de que forma é que cada pessoa consegue ultrapassar a revolta e reintroduzir o reequilíbrio na sua vida? Bom, temos que nos organizar muito conscientemente, percebendo que temos que superar a tentação de vencer o mal com o mal. Só se vence o mal Esse é o primeiro grande desafio. Só se vence o mal com o bem. Por outro lado, não podemos pactuar, ter uma demissão de agir, fragilizando-nos e dizendo não há nada a fazer. Não, há muito a fazer. Sobretudo na educação, numa próxima, ainda que não seja na nossa, na próxima geração. E por isso temos é que investir numa educação mais correta, na transmissão de uma espiritualidade, também na denúncia concreta e no saber travar e de alguma maneira até poder usar a força no sentido de defender os mais fracos e de acautelar realmente o abuso da força, sobretudo no mundo terrorista, no mundo da corrupção financeira ou política ou o que for, porque temos o direito, em nome do bem, de nos defender no sentido de reorganizar a vida por quem se cegou diante de uma aparência de bem. Esperemos que este livro e que esta conversa ajude, de facto, a é vencer o mal com o bem. A ideia é essa, é encontrar em Jesus uma saída. Não é? Porque a gente ficamos a querer explicar o mal, mas Jesus não vai explicar, vai mostrar o caminho. E esse é que interessa seguir, não é? Exatamente. Obrigado pelas suas pistas, Padre Vasco Pinto Magalhães, através deste livro editado pela Tenácitas e que, por certo, pode ser uma ótima oportunidade para o encontro com o bem. Muito obrigado e felicidades. Obrigado. O programa Eclésia, mais logo, pode ser acompanhado também na rádio, na Antena 1, onde fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, sexta-feira.